Olá, bom dia a todos. Nesta fria manhã curitibana, sejam bem-vindos ao segundo encontro virtual do GIETRA, mas terceiro encontro em 2022 do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos do Direito Trabalhista. O tema de hoje será novidades legislativas nas relações de trabalho. Nós tivemos bastante inscrição para este evento, né? Volume expressivo. Já temos 28 pessoas presentes em nossa sala. Acabei já falando o título do evento, mas acho oportuno esperar pelo menos mais um minuto, de modo que as pessoas acessem a sala virtual desta reunião de hoje. Tudo bem? Então a gente já começa oficialmente. Só mais um minuto, por favor. Muito bem, estamos em 34 pessoas. Mais uma vez, muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a este encontro virtual do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos do Direito Trabalhista. Como dito anteriormente, o tema de hoje a ser discutido é novidades legislativas nas relações de trabalho. Os palestrantes convidados para esta manhã são Rubens Patrone Filho, auditor fiscal do trabalho desde 2007 e chefe do setor de segurança e saúde no trabalho do Paraná. Ele é membro do governo na revisão da norma regulatória número 18 da indústria da construção. E o segundo palestrante é Bruno Vanderlei, também auditor fiscal do trabalho desde 2004. Atualmente em atividade no Ministério do Trabalho e Previdência como chefe da Inspeção do Trabalho do Estado do Paraná. Atua como instrutor na Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, nas áreas de Auditoria em Direito do Trabalho, FGTS e o E-Social. Como de costume, o evento será moderado e coordenado por nosso coordenador do GIETRA, Dr. Alexandre Euclides Rocha, que é bacharel em Direito pela PUC, mestre em Direito e professor da pós-graduação de Direito Empresarial da Unicuritiba. Bom, instrução prática para todos durante a palestra. Para interagir com os participantes, com os palestrantes, procurem utilizar a ferramenta Q&A, Question and Answer, que fica na barra de ferramentas do Zoom, na parte inferior do vídeo de vocês. Então, as perguntas serão lidas em momento oportuno pelo Dr. Alexandre e os palestrantes as responderão dentro do tempo de palestra. Caso alguma pergunta não seja respondida dentro deste evento, os palestrantes poderão respondê-la posteriormente, fazendo isso por e-mail. Ok? Agradecemos aos patrocinadores da Arraca Paraná no ano de 2022, aos patrocinadores Masters, que são a Andersen Balão Advocacia, Robert Bosch e o Grupo Servopa, e também agradecemos aos patrocinadores do GIETRA, que são a Rocha Advogados Associados e a Char Decor. Desejo a todos vocês um excelente evento. Passo a palavra agora para o Dr. Rocha, que conduzirá este webinar. É contigo, Dr. Alexandre. Obrigado, Augusto. Bom dia a todos. Queria inicialmente aqui já agradecer a participação do Bruno e do Rubens por terem aceitado aí nosso convite de vir aqui trazer um pouquinho das novidades da legislação trabalhista, né, de normas regulamentadoras, né, são questões muito interessantes e os dois aí estão no dia a dia, né, dentro do Ministério do Trabalho e Previdência, atuando e tendo acesso a essas novidades, né, e trazendo aí para a gente, dividindo um pouquinho desse conhecimento conosco aqui no GIETRA. Muito bem, minha gente, vamos começar a apresentação com o Rubens, que vai falar um pouquinho das normas regulamentadoras, né, Rubens, e especialmente aí da alteração do PCMSO, né.
Então, eu passo a palavra para o Rubens, gente, e no final a gente volta para fazer questionamentos, né, para os dois palestrantes, então vocês podem ir encaminhando as perguntas ali no Q&A, e no final nós vamos lendo, né, e fazendo um debate, uma discussão com os nossos palestrantes sobre esses temas que vamos tratar hoje. Então, eu passo a palavra para o Rubens, e boa apresentação aí para o Rubens, e bom evento para todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Augusto. Agradecer o convite por estar aqui, agradecer o convite à Câmara Brasil-Alemanha por estar aqui. É fundamental que a gente converse sobre as alterações recentes, a gente tem tido muitas alterações, e se não são eventos como esse, se não são a sociedade nos demandando para que a gente possa ter a oportunidade de mostrar as alterações, é fundamental que a gente faça isso. Então, agradeço novamente o convite e vou pedir licença para compartilhar a tela aqui, para que a gente possa iniciar. Eu montei uma pequena apresentação de um pouco das alterações, porque são muitas alterações das normas. Está compartilhado já? Ótimo. Sim. Bom, o tema que me foi sugerido aqui é para a gente falar um pouquinho das alterações das normas. Desde 2019, 2018, 2019, mais ou menos, houve aí um mutirão para alterações das normas regulamentadoras. Vocês sabem, nós temos várias normas regulamentadoras, da 1 até a 37, nos mais diversos temas, mas eu trouxe aqui aquelas que são mais estruturantes, para a gente falar, só dar uma pequena pincelada. Cada norma dessa daqui é uma aula, aí, é uma semana de aula, né? 40 horas, pelo menos, cada uma dessas normas. Principalmente a NR1, né? Que resgatou ela como sendo uma norma principal, ela trouxe o gerenciamento dos riscos ocupacionais, trouxe o PGR em substituição ao PPRA, por isso que eu coloquei essa lápide do PPRA, porque o PPRA morreu no dia 2 de janeiro de 2022, porque no dia 3 de janeiro de 2022 entrou em vigência aí a nova norma regulamentadora 1, que substituiu o PPRA através do PGR. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da 1, vamos falar um pouquinho da CIPA, né, que é a NR5, um pouquinho da NR7, que fala do PCMSO, um pouquinho da NR9, que tinha como base o PPRA e agora não mais. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu com a NR9 e um pouquinho também da NR17. Não são só essas que foram revisadas. Eu mesmo participei diretamente da revisão da NR18, que foi também revisada e que também entrou em vigência no dia 3 de janeiro de 2022. Então, fica aqui um convite a todos que estão assistindo para que entrem no site da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, da ENIT, busquem o texto das novas normas regulamentadoras. Na página do YouTube tem diversos vídeos detalhando essas alterações das normas regulamentadoras, de todas elas. Então, eu deixo aqui o convite para que vocês entrem lá na página da ENIT, no YouTube e também na internet, para que vocês possam ir atrás dessas informações. Tá certo? Então, aqui nós temos as normas, né? Essas normas que nós vamos tratar. É importante a gente falar, a gente vai começar pela 1, é importante falar que a 1, ela no dia 3 de janeiro agora, desse ano, ela entrou em vigência, mas entrou em vigência o capítulo 1.5 da 1, porque ela já estava vigente antes, né? Já tinha uma alteração da NR1, que trazia, por exemplo, o EAD, né? A possibilidade de fazer treinamentos EAD, e outros dispositivos referente aí à segurança e saúde do trabalho. O que entrou em vigência agora, no dia 3 de janeiro, foi o capítulo 1.5, que trouxe o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, aqui está a base legal dessas alterações. Percebam que aqui praticamente todas elas de 2020, né? A 5 e a 17, que foram as últimas de 2021, a 7 e a 9 elas já estavam prontas lá em 2020, assim como a 18 da construção civil. Elas não entraram em vigência por conta da pandemia, houve uma prorrogação da vigência da norma, a pandemia obrigou que a gente fizesse essa prorrogação da entrada em vigência,
Depois teve uma segunda prorrogação, aí por conta da não conclusão da NR17, porque a gente desejava colocar todas elas, pelo menos as normas estruturais, essas mais importantes, como a 7, a 9, a 1 e a 17, que elas entrassem juntas, né? Então, por conta disso, que por conta da 17 não ter ficado pronta, que daí houve uma segunda prorrogação e ficou tudo para o dia 3 de janeiro desse ano. Então, desde o dia 3 de janeiro desse ano, nós temos a vigência, já valendo o conteúdo dessas normas regulamentadoras todas. Então, começando pela 1, aqui tem um breve histórico da NR1. Ela nasce lá em 1978. Aliás, as 28 primeiras normas regulamentadoras nascem lá em 1978, por conta de uma necessidade que se tinha de conseguir financiamento externo, principalmente para a construção da usina de Itaipu. E aí o Brasil não tinha normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, se viu obrigado a fazer isso para que conseguisse financiamento externo. Então, fica aí também uma dica aí para os profissionais de segurança e saúde do trabalho. A última, desde 1978, nós nunca tivemos uma revisão tão complexa e tão completa das normas regulamentadoras. O que nós fizemos agora nos últimos anos remonta a 1978, que foi quando as normas foram criadas. Então, é uma grande oportunidade para todos os profissionais de saúde e segurança do trabalho que pega todo esse conteúdo novo. Essa é a parte boa. A parte não tão boa é que veio tudo ao mesmo tempo, e a gente é obrigado a absorver todo esse conhecimento num tempo aí recorde, né? Nós somos demandados, vocês também, os profissionais de saúde e segurança, os trabalhadores que trabalham na área de segurança e saúde, estão se vendo como loucos aí. Então, o que a gente precisa nesse momento é capacitação, ir atrás do conhecimento, ler as normas, entender o que está acontecendo. Então, aqui um históricozinho mais completo. Né? Lá em 78 surge a NR1, mas era uma norma que tratava de temas gerais, como criação das delegacias regionais de trabalho, delegacia do trabalho marítimo. Foi criada a Campat lá em 83, né, que foi retomada recentemente. Nós temos vários eventos da Campat, aliás, teremos um agora no final do mês. E ela saiu desse tema mais geral, né, mais genérico, para tratar, para ser a espinha dorsal das normas regulamentadoras através do GRO. O que é o GRO? É o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Eu espero, de uma forma rápida, porque o tempo é curto, que vocês pelo menos entendam esse GRO, o PGR, essa sopa de letrinhas, o que significa cada uma das coisas. É importante que vocês saibam que a NR1 ela teve como fonte vários documentos como fonte na sua construção. Eu destaco dois aqui. A gestão, as diretrizes, né, para a gestão de saúde e segurança do trabalho, que isso é um documento vigente da OIT, e a ISO 45001, que é de 2018, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, porque o público hoje é um público que eu sei que é qualificado, muito qualificado, e a ISO 45001, ela vem lá da OSAS 18001 de 99, e a OSAS também já veio lá da BS 8800 de 96. Ou seja, isso aqui é uma evolução, né? É uma construção até chegarmos à ISO 45001, e o texto hoje da NR1, o capítulo 1.5, que trata do gerenciamento dos riscos ocupacionais, para quem leu a ISO 45001 sabe que traz muito desse sistema de gestão. Também tinha um texto elaborado por colegas auditores fiscais do trabalho, por pesquisadores da Fundacentro, lá em 2009, 2010, que também foi utilizado como fonte. Pessoal, não tem como entender a NR1, o capítulo 1.5 da NR1, sem ler a ISO 45001. Não tem como entender. Eu mesmo tive muita dificuldade de entender quando da construção do texto da NR1, o texto já estava sendo construído, concomitante, nós estávamos fazendo a revisão da NR18, e eu já vinha lendo aquele texto de construção e eu senti um pouco de dificuldade no seu entendimento. Quando eu li a ISO 45001, tudo ficou mais claro.
Depois que eu li as diretrizes da OIT lá de 2001, aí fechou o círculo do conhecimento. Então, é fundamental que vocês leiam a ISO 45001 para entender na sua profundidade o que é o capítulo 1.5 da NR1. Estou aqui para mostrar para vocês que, a partir do dia 3 de janeiro, o que mudou, o que é novo, é o capítulo 1.5. Desde 2019, com a portaria 915, já estava em vigência os 4 primeiros capítulos aqui da NR1, e aí o que foi alterado foi só o 1.5 e um pouco do capítulo relacionado ao MEI, ao microempresário e à empresa de pequeno porte. Essa alteração vem por conta da alteração, da inserção do capítulo 1.5, porque ele vai trazer regras referentes ao PGR. Porque, por exemplo, o MEI não precisa fazer o PGR, a microempresa, a empresa de pequeno porte, dependendo do grau de risco, dependendo se tem SESMIT ou não tem SESMIT, aí vai ter algumas regras específicas para a elaboração do PGR. Então, esse texto do dia vigente a partir do dia 3 de janeiro de 2022 refere-se basicamente ao capítulo 1.5 da NR1. Todo o restante já estava vigente, todo o restante já estava válido. Muita gente me perguntou, puxa, o anexo 1, que trata, né, do EAD, é novo? Não, não é novo, ele é lá de 2019 já, né? Então, grande parte da NR1 já estava vigente. Um dos pontos que eu destaco da nova NR1 é que ela veio com o conceito de perigo e risco corrigido. Nós tínhamos esse conceito, ainda temos um conceito errado dentro da NR10, a NR que trata das instalações elétricas. Se vocês olharem lá dentro da NR10, a NR10 traz um conceito de perigo e risco ao contrário do que diz a ISO 45001, do que diz as diretrizes da OIT. E agora, dentro da NR1, nós corrigimos isso. A NR10 já está, né, em elaboração a sua revisão, dentro em breve deve sair, é uma das próximas da lista. Então, também já não teremos mais esse erro lá dentro da parte de conceituação de perigo e risco. Então, perigo e risco, até para vocês entenderem o que está escrito lá na NR1, é uma junção das duas definições. Então, dentro da ISO, nós temos uma definição de perigo, que diz que é uma fonte com potencial para causar lesão e problemas de saúde. Lá nas diretrizes da OIT, nós temos uma outra definição, que a OIT não chama de perigo, chama de fator de risco, que é o que é intrinsecamente suscetível de causar lesão ou danos à saúde. E aí, a NR1 juntou de forma a não ter dúvidas sobre a definição de perigo. Então, a NR1 vai falar lá que perigo, fator de risco ou fonte de risco é a mesma coisa. Então, sempre quando vocês lerem lá, um fator de risco, lembre que isso é perigo. Fonte de risco, isso é para fins da NR1 e para fins de aplicação em todas as normas regulamentadoras, é a definição de perigo. Então, é uma fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. É uma fonte, não quer dizer que vai causar lesão ou agravo à saúde. É uma fonte, tá certo? Então, se eu tenho um tigre na selva, o tigre é uma fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Se não tem ninguém em volta do tigre, então o meu risco é um risco pequeno de que essa fonte cause lesão ou agravo à saúde. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa definição de uma forma bem, da forma certa, né? De uma forma bem direcionada para aquilo que diz a ISO 45001. E a NR1 ela avança um pouquinho, né? Elemento que, isoladamente ou em combinação com outros, tem o potencial intrínseco de dar origem à lesão ou agravo à saúde. O que é esse elemento isoladamente ou em combinação? Por exemplo, é uma circunstância. Um trabalhador em altura é uma circunstância. Qual que é a fonte nesse caso? Na verdade, aí não é uma fonte, é uma circunstância. Por isso que ele fala aqui que elemento que, isoladamente ou em combinação com outros, tem o
potencial de dar origem a lesões ou agravos à saúde. E o risco? O risco é a mesma coisa. Nós temos uma definição na OIT, nós temos uma definição na ISO 45001 e a NRU juntou isso. Então, risco ocupacional é a combinação da probabilidade de ocorrer essa lesão ou agravo à saúde causado por um evento perigoso, tá certo? Ou seja, é aquele perigo identificado que se efetiva, né? E a severidade dessas lesões. Então, aí que é a grande mudança dentro da NR1, que muitos profissionais de saúde e segurança, principalmente de empresas multinacionais, já fazem há muitos anos, certo? Que é você calcular o risco. Nós não tínhamos esse cálculo do risco dentro do PPRA. Lá era para você identificar o perigo e a avaliação do risco não era algo meio genérico, né? Meio superficial. Aqui não mais. Né? Vocês vão ver que nas etapas do GRO, que isso agora está muito bem definido e isso tem que ser calculado. Essa probabilidade tem que ser feita uma conta. Né? Tem que se levar em consideração também essa severidade. A gente vai ver um pouquinho adiante. Então, a norma vai falar em nível de risco, tá certo? Então, eu tenho o perigo, eu tenho o risco ocupacional, e para cada perigo, eu tenho um nível de risco, tá certo? Para cada perigo, eu tenho um nível de risco. E esse nível de risco, ele tem que ser calculado. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco, isso está lá no item 1.5 da norma, determinado pela combinação da severidade e da probabilidade. Então, vou ter que calcular, vou utilizar uma técnica, seja uma técnica própria, seja uma técnica já consagrada. Dependendo da minha atividade, tem várias técnicas que se enquadram em determinadas atividades. Quem utiliza, por exemplo, quem tem máquinas na sua atividade, pode utilizar o HRM, que é muito utilizado. Enfim, né? Aí a técnica vai ficar a critério de cada um. Então, eu tenho o perigo, eu tenho a probabilidade e a severidade, e aí eu tenho um nível de risco. Para cada perigo, eu tenho um nível de risco. Então, se eu tenho um perigo de projeção de partículas, eu tenho que calcular o nível de risco desse perigo. Se eu tenho lá a exposição ao choque elétrico, eu tenho que calcular um nível de risco. Se eu tenho a questão do ruído, eu tenho que calcular um nível de risco. E aí, alguns de vocês já devem estar percebendo que, então, se para cada perigo que eu identificar, eu tenho que calcular o nível de risco, eu tenho um trabalho considerável aqui, né? E é isso mesmo. É isso mesmo. Porque nós temos que avaliar todos os riscos. Todos os riscos. Nada pode escapar. Tá certo? E todos os riscos não são só riscos físicos, químicos e biológicos. Isso era lá do PPRA. O PPRA era um programa de prevenção de riscos ambientais. E esses riscos ambientais, leia-se, riscos físicos, químicos e biológicos. E talvez vocês podem pensar da seguinte forma, não, Rubens, espera aí, eu já fazia o meu PPRA levando em consideração fatores ergonômicos, fatores relacionados a acidentes. Não tem problema. Muitos profissionais já colocavam isso no PPRA, mas não era obrigatório. A norma do PPRA era específica para riscos físicos, químicos e biológicos. Tá certo? Agora o PGR não. O PGR é um programa de gerenciamento de riscos. Então, todos os riscos devem ser avaliados. Todos os perigos devem ser identificados e os riscos avaliados. Seja relacionado a fatores ergonômicos, seja relacionados a acidentes, seja relacionados àquilo que a gente nem sabe ainda. Então, é uma norma que ela vai ficar, eu penso que ela vai ficar muito tempo em circulação com o texto que está, porque ela já abrange situações que a gente ainda desconhece. Tá certo? Então, aqui para ficar um pouco claro, o que é o quê? Então, a ISO 45001, pessoal, é uma ISO de gestão, tá certo? É uma norma de gestão, onde essa norma de gestão ela pode ser certificada.
Então, as empresas podem se certificar através da ISO 45001. Hoje, é a única norma de gestão em saúde e segurança do trabalho que é passível de ser certificada. Aí, a gente vai... Se vocês lerem a ISO 45001, ela vai falar que o objetivo da ISO, o objetivo dela, ou seja, o objetivo de um sistema de gestão em segurança e saúde ocupacional é fornecer uma estrutura para gerenciar os riscos. Então, a ISO 45001, uma empresa certificada, ela demonstra que ela oferece uma estrutura para gerenciar os riscos, ou seja, uma estrutura para o GRO, uma estrutura para o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E aí, o GRO vai falar, é preciso elaborar um programa de gerenciamento, né? Porque o GRO é a estrutura física, a estrutura de pessoas, tá certo? E o GRO, ele tem uma finalidade ampla, uma finalidade externa, tá certo? Que envolve, que tem tudo a ver com as diretrizes da empresa, a meta da empresa, fornecedores, stakeholders de uma maneira geral, a vizinhança, os clientes. O GRO não, o GRO já visa mais um cenário interno. E o programa de gerenciamento de riscos é aquele programa que vai ter vários documentos para a consolidação dos cuidados em saúde e segurança do trabalho. Então, pessoal, o PGR não é um documento, tá? O PGR é um programa. Documento é o plano de ação, documento é a análise ergonômica de trabalho, documento é o inventário dos riscos, tá certo? Aqui, ó, eu tinha acabado de falar para vocês. Então, o objetivo desse sistema de gestão é fornecer local de trabalho seguro e saudável, ou seja, é dar estrutura, né? A estrutura para que seja feito o gerenciamento dos riscos ocupacionais. A ISO 45001 fala gerenciamento dos riscos e oportunidades em segurança e saúde ocupacional. Tá? Aqui está um pequeno resumo e aqui fica de uma forma clara para vocês. Né? O GRO são as ações, né? Ações necessárias para atuar em todos os riscos. Eu aqui destaco aqui para vocês, ó, todos os riscos, ou seja, nada pode ficar de fora. Puxa, mas tem risco aqui que é pequeno. Não tem problema, você vai identificar o perigo, vai avaliar o risco e vai dizer, esse risco é pequeno. A solução que já tem dentro da sua organização, ela pode ser mantida. É isso que você tem que fazer, tá certo? E o PGR é o resultado desse planejamento, tá? Para que subsidie as ações de controle e prevenção de saúde, prevenção de doenças e acidentes ocupacionais, tá? Aí a NR1 fala que o GRO deve constituir um programa. É obrigatório, o PGR é obrigatório, tá certo? E aqui tem algumas coisas importantes, né, a serem verificadas. A responsabilidade pela implementação do GRO é da organização, e aqui a NR1 traz todos os atores jurídicos dessa organização, né? Então, é toda instituição pública ou privada, é o empregador, é a empresa, é a firma, é a autoridade, é o produtor rural, é a companhia, tá certo? Então, de uma forma ampla, trata como organização. Se vocês olharem os textos agora das normas já revisadas, vocês vão ver muito essa palavra organização em substituição da palavra empresa. Tá? Então, organização é uma definição mais ampla. Tá? Na ISO 45001, também tem uma definição lá de organização, pessoa, grupo de pessoas que tem suas próprias funções, com responsabilidades, enfim. Então, é uma definição mais ampla do que simplesmente empresa. E aqui, olha que interessante, pessoal. Em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista, através da Lei 13.429. E lá, a Lei 13.429, que é a lei que alterou essa lei aqui, que está aqui para vocês no centro, a Lei 6.019/74, que trata do trabalho temporário, ela trouxe o artigo 5, o parágrafo 3º, artigo 5A, que diz que a responsabilidade da contratante, ou seja, nós estamos falando de terceirização aqui,
garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. Então, sem querer, a reforma trabalhista já alinhou aquilo relacionado à saúde e segurança do trabalho, aquilo que a ISO 45001 trouxe, até porque ela é depois, né, ela vem depois da reforma trabalhista, que é de 2017, mas aquilo que as diretrizes lá de 2001 da OIT também já falava. Essa responsabilidade pela parte de saúde e segurança do trabalho da organização, da empresa principal. E essa responsabilidade aqui, pessoal, é uma responsabilidade direta, porque lá no parágrafo 5º dessa mesma lei, vai dizer que existe responsabilidade subsidiária nas relações, naquilo relacionado a verbas salariais, FGTS, férias, hora extra, descanso. Ou seja, no parágrafo 5º desse artigo 5A, ele destaca a responsabilidade subsidiária, ou seja, existe uma responsabilidade entre contratante e contratada, de forma subsidiária. Aqui não. Aqui é uma responsabilidade direta. Se assim não fosse, não haveria esse destaque lá do parágrafo 5º. Então, muito importante vocês saberem isso, que todas as alterações trazidas agora pelas normas regulamentadoras, para aquela empresa que tem seus terceiros dentro do seu ambiente de trabalho, a responsabilidade é direta, ou seja, um auditor do trabalho que se defronte com uma irregularidade de uma empresa terceirizada, a empresa contratante responde diretamente, ou seja, ela será autuada por não cuidar, né, por não cuidar da saúde e segurança do trabalho desses trabalhadores, baseado aqui no parágrafo 3º do artigo 5A da Lei 6.019 de 74. Então, isso aqui é bem importante. Aqui uma coisa bacana, trazida pela NR1, na minha opinião, muito bacana, porque antes nós tínhamos um PPRA por estabelecimento. Então, não tinha outra forma de você elaborar o programa lá da NR9. Agora não, agora a gente tem um PGR que pode ser elaborado por estabelecimento, por setor de serviço ou por atividade e função. Então, se você quiser elaborar um programa por função, se eu estou, por exemplo, numa fábrica, eu posso fazer o destaque por operador de máquinas, por a parte por auxiliar administrativo, por auxiliar de produção, por expedição, enfim, posso fazer por setor, expedição, setor de recebimento de material, enfim, eu posso fazer da forma que eu quiser o meu programa. Então, o programa ele tem 2 documentos mínimos, que é o inventário de riscos e o plano de ação, tá certo? Esse PGR ele tem que ser feito a partir de uma consulta aos trabalhadores, isso é importante, isso tem que estar demonstrado nos documentos, e após a consulta dos trabalhadores e após a elaboração do inventário de risco do plano de ação, eu devo comunicar a esses trabalhadores o resultado dessa análise, dessa elaboração dos documentos. E aqui, de uma forma resumida, esquemática, está aqui, a estrutura do GRO, tá certo? As etapas do gerenciamento dos riscos ocupacionais. Tem um levantamento preliminar de perigos, identificação do perigo, avaliação de riscos e o controle. As 3 primeiras etapas culminam aqui com a elaboração desse documento, com o inventário dos riscos, e a última etapa é o plano de ação, ou seja, aquilo que eu vou fazer. Fiz toda uma avaliação, fiz todo um trabalho em campo e agora eu preciso demonstrar para a empresa aí o que ela tem que fazer para que ela esteja adequada àquilo, para que não tenhamos um agravo a doenças ou um acometimento do trabalhador por conta de um acidente de trabalho. É importante dizer, pessoal, que a ISO 45001 ela é uma norma baseada num processo de melhoria contínua, que é o processo PDCA, tá certo? O processo PDCA já é utilizado por muitas pessoas, mas ele é a base da ISO 45001. Então, é um processo de melhoria contínua incorporado pela NR1. A NR1 incorporou isso e disse que a empresa tem que buscar o processo de melhoria contínua. Não é que ela tem que ficar onde está, não, ela tem que buscar esse processo de melhoria contínua. Então, é importante que se faça isso na elaboração desse programa. Aqui, de uma forma resumida, cada uma dessas etapas. Então, nós temos a identificação do perigo,
baseado lá, né, nas definições que eu já apresentei para vocês do que é perigo. Então, todos os perigos têm que ser identificados, eu tenho que fazer esse trabalho. Aqui a definição, né, aqui já é repetido. Aí eu vou fazer a avaliação do risco. Uma vez identificado o perigo, eu vou avaliar esse risco. Então, a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relacionados aos perigos identificados. E como é que eu vou avaliar isso? Com qual técnica que eu vou me socorrer? Aí a técnica é aquela que você escolher, é aquela que a empresa tem como matriz, ou aquela que o profissional, o CEVIT, vai desenvolver. Ou uma empresa, né, que é contratada para fazer essa avaliação de riscos. O que é importante? As ferramentas ou as técnicas da avaliação têm que ser adequadas àquele risco, né, ou circunstância de avaliação. A gente sabe que tem técnicas que não são adequadas para determinadas situações. Eu trago aqui como exemplo a ISO 31010, que é uma ISO que traz técnicas de avaliação de risco, várias técnicas, são mais de 30 técnicas de avaliação de risco, e nem todas elas são adequadas para todas as situações. Então, por exemplo, aqui nesse quadro, vocês podem ver que aqui tem um processo de avaliação de riscos que leva em consideração a consequência e a probabilidade, que é aquilo que a gente deseja dentro da NR1, e que nem todas as técnicas aqui trazidas pela ISO são adequadas para uma avaliação que leve em consideração a consequência, a severidade, né, e a probabilidade. Então, por exemplo, aqui o brainstorm, né? O brainstorm não é aplicável para quem utiliza, para quem quer fazer uma avaliação levando em consideração a probabilidade. A matriz de risco, né, que é muito utilizada, está aqui, ó, é a última aqui da lista, nessa lista aqui. Então, ela é aplicável, né? Então ela pode ser utilizada, tá certo? Então, a técnica depende de cada um. E aqui a última fase, né, a última etapa, que é o controle dos riscos. Então, o controle dos riscos, né, o que é isso? São as soluções, são as medidas de prevenção que serão escolhidas, projetadas e adotadas. É importante destacar uma coisa na hora de escolher essas medidas de prevenção: obedecer à hierarquia estipulada lá no item 1.4, ou seja, é um item que já está em vigência lá desde 2019. Então, o item 1.4 vai colocar uma hierarquia dentro dessas medidas de proteção, ou seja, eu primeiro tenho que eliminar, buscar uma solução que elimine o risco, depois uma solução que é baseada em proteções coletivas, depois disso, soluções em medidas administrativas ou de organização do trabalho, e, por fim, em último lugar, o EPI. Uma vez que eu não faça isso, uma vez que eu não elimine e não adote medidas de proteção coletiva, eu tenho que obrigatoriamente justificar. Então, a justificativa não é qualquer justificativa. A justificativa tem que ser baseada em inviabilidade técnica, quando não é suficiente as medidas de prevenção já escolhidas, enfim, tem que ser justificadas. Eu não posso entregar um EPI por trabalhador sem justificar. Então, a própria etapa de controle de riscos também ela é baseada no processo de melhoria contínua. Eu defino a medida de prevenção, eu implemento essa medida de prevenção, eu acompanho o desempenho dessas medidas de prevenção e, por fim, eu tomo uma definição, se eu corrijo ou se eu mantenho como está. Se eu mantiver como está, volto o círculo e eu fico monitorando. Se eu tiver que corrigir, eu redefino a medida de proteção, eu implemento essa nova medida, eu acompanho e eu avalio. Então, aqui fecha o processo de melhoria contínua, tá certo? Pessoal, eu tenho mais ênfase aqui na R1, que é a principal, tá certo? Então, aqui eu agora vou passar as outras de uma forma um pouco mais rápida. A ideia, é claro que em 40 minutos, a gente não tem como abordar com profundidade o tema, como eu falei, cada tema desse aí é uma semana de treinamento, eu faço alguns treinamentos aí que demoram muitas horas. Então, convido vocês novamente a fazer a leitura e buscar no canal da ENIT mais informações. Nós tivemos aí também a nova NR5,
que foi publicada no final do ano passado, em outubro do ano passado, e finalmente foi uma norma que deu bastante trabalho para ser revista, bastante discussão entre as bancadas do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, junto com a 4, que trata do SESC. A 4 vai demorar um pouquinho mais, porque a briga é maior, né? Então, aqui a gente tem um novo quadro da NR5, não mais baseado, né? Aquele monte de folhas lá que a gente tinha na norma, agora um quadro mais simplificado, baseado no grau de risco e número de empregados. Mas tem uma série de regras importantes para vocês darem uma olhada depois lá na NR5. O que eu trago aqui? Alguns tópicos importantes. Nós temos dentro da NR5, lá no anexo 1º, o anexo que trata da indústria da construção. Isso antigamente estava dentro da NR18, não está mais. Agora está dentro da onde sempre deveria estar. Se você fala de CIPA, tinha que estar dentro da NR5. Aqui um asterisco para a NR31, porque tudo que se relaciona a trabalho rural fica dentro da NR31. Então, a NR31 é um pouquinho diferente, porque tem uma lei federal que trata só do trabalho rural. Então, a CIPA da NR, do trabalho rural, não fica dentro da indústria da construção, tá? Fica lá dentro da NR31. O estabelecimento que não se enquadrar no quadro 1 da NR31 e não for atendido por um SESMIT, a organização deve nomear um representante dentre seus empregados para auxiliar na execução dos trabalhos lá descritos na NR5. Então, esse aqui é um antigo designado. A gente falava designado no texto anterior da NR5 e agora a gente fala em nomeado. É um trabalhador nomeado. Mas é nos mesmos moldes que já se fazia no texto antigo. Aqui, com relação ao processo eleitoral da CIPA, é bem importante. Tá? Então, a CIPA agora, ela se fecha no processo eleitoral, porque no texto anterior ela não se fechava. O que acontece? Nós tínhamos uma votação para a CIPA, quando havia uma participação inferior a 50%, tinha que fazer uma segunda convocação. Se a participação é superior a 50%, a eleição é válida. Se ela é inferior, faz uma nova convocação, ou seja, um segundo dia de votação. Se ela não no texto anterior, quando era inferior a 50% novamente, ficava do jeito que ficava. A norma não previa o que fazia. Isso dava bastante trabalho, a empresa ficava sem saber o que fazer. Agora não. Agora, no segundo dia de votação, exige-se uma participação de pelo menos 1/3, tá? Se não tiver essa participação, aí, no terceiro dia de votação, se resolve com qualquer código, tá certo? Então, no máximo, em 3 dias, tem que sair ali uma nova diretoria ali para a gestão da CIPA, tá certo? O mandato é de 1 ano, né? Permitida uma reeleição, e aí há algumas regras com relação a reuniões ordinárias. As reuniões ordinárias, elas são mensais, já eram mensais, mas elas podem ser bimestrais a partir de agora, para microempresa, empresa de pequeno porte que tem grau de risco 1 e 2. Preferencialmente presencial, ou seja, não tem obrigação de ser preferencial, pode ser de forma online. Não vejo nenhum problema, dependendo do que se vai discutir na CIPA, né, fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui. Reuniões extraordinárias, a previsão aqui é em 2 casos, ou quando ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, ou quando houver solicitação expressa de uma das representações. O primeiro item aqui é um item que tinha na norma anterior, que agora não tem mais nesse novo texto da NR5. E aqui a carga horária de treinamento, né? Também era uma coisa que ficou bem legal. Então, a carga horária ela muda de acordo com o grau de risco da empresa. Se for grau de risco 1, a carga horária é de 8 horas, podendo ser EAD, inclusive. Agora, a partir de grau de risco 2, a carga horária vai aumentando, né, de 12 até 20, e com uma parte dessa carga horária presencial obrigatoriamente. Aqui, como eu disse para vocês, lá no canal da Enit tem vários vídeos sobre vários temas, e aqui eu tenho um vídeo bem interessante sobre a CIPA da indústria da construção. Então, fica aí
para que vocês deem uma olhada lá e possam verificar. Rapidamente aqui a NR7, que trata do PCMSO. Então, é uma NR que vai trazer novas regras do PCMSO. Na norma anterior, nós tínhamos 3 diretrizes do PCMSO e agora nós temos 12 diretrizes do PCMSO. Percebam o quão completa ficou essa norma, o quão complexa ficou essa norma. Na minha opinião, uma das melhores revisões que nós tivemos. A NR7 vai falar em vigilância passiva e vigilância ativa dos trabalhadores, ou seja, né, são conceitos de cuidados com o trabalhador muito importantes, ou seja, vigilância passiva a gente não tem que ficar esperando, ou seja, o médico do trabalho, o médico do coordenador do trabalho, não tem que ficar esperando o incidente acontecer, o adoecimento acontecer, ele tem que ter ali uma proatividade nas políticas de prevenção à saúde dos trabalhadores. Temos ali dentro da norma o conteúdo mínimo de aplicação que tem que ter dentro da norma, e aqui eu destaco para vocês o relatório analítico. Nós tínhamos um relatório anual no texto anterior e agora nós temos um relatório analítico que traz bastante detalhes, ou seja, nós vamos ter um histórico do que vem acontecendo na empresa nas questões relacionadas à saúde, principalmente à saúde dos trabalhadores. Então, esse relatório analítico ele tem que ser anual, tá? Elaborado pelo médico responsável do PCMSO. Ele vai trazer dados dos exames, seja os exames clínicos e seja os exames complementares, vai trazer esses dados, vai trazer as estatísticas, vai trazer as doenças que mais estão acometendo os trabalhadores naquele ambiente de trabalho, vai trazer as informações das CACs, vai trazer uma análise comparativa em relação ao relatório anterior. Então, esse relatório analítico é de fundamental importância dentro desse novo texto da NR7. E aqui, né, traz um tratamento diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte e o MEI. O relatório analítico não é exigido para esses atores aí jurídicos. E também uma pequena alteração com relação aos exames. Aqui a alteração é apenas naquele exame que nós tínhamos como mudança de função, agora é mudança de riscos ocupacionais. Ou seja, havendo a mudança de função e não mudando os riscos ocupacionais, não precisa fazer um novo exame ocupacional. Ao contrário, também é verdadeiro. Havendo a mudança de risco ocupacional sem mudar a função, aí eu preciso fazer um novo exame ocupacional, tá certo? Aqui a periodicidade, né? Ela pode ser anual ou bianual, dependendo da situação do trabalhador, e também tem ali a periodicidade dentro do anexo 4 da NR7, que são os empregados expostos a condições hiperbáricas, certo? Aqui a questão de exames complementares, aqui é interessante, importante, porque os exames complementares é a critério do médico, desde que relacionado com os riscos ocupacionais. A gente tinha um problema aqui com relação a um excesso de exames elaborados, muitas vezes, sem conexão com o trabalho executado. Então, aqui é um alerta para que o médico do coordenador fique atento a isso. Aqui nós poderíamos falar de cada um desses anexos, a ideia não é essa, então eu só trouxe aqui para mostrar para vocês que tem vários anexos dentro da NR7, cada um deles tratando de um assunto de extrema importância para que a gente fique atento ali às novas diretrizes trazidas pela NR7. E aqui, para finalizar a parte da NR7, aqui que constatada a ocorrência de um agravamento da doença, é obrigação do médico coordenador do PCMSO a emissão da CAT, coisa que não vinha ocorrendo, tá certo? Então, o médico passa a ser obrigado a fazer essa emissão de CAT, afastar o trabalhador, encaminhar ele à Previdência Social, tá certo? Então, a gente via muita a inércia dos médicos coordenadores com relação a essa questão. Estava constatado o agravamento, a ocorrência, o agravamento relacionado ao trabalho, e nada se fazia. Agora não. Agora tem essa obrigação aqui, tá certo? Pessoal, mais 2 minutinhos aqui eu encerro. Eu já passei um pouquinho do tempo, 43 minutos. Então, mais 2 minutinhos aqui. Eu espero dar conta aqui para que o Bruno possa iniciar a parte dele.
Então, aqui a NR9, que tratava do PPRA, agora não trata mais. Aqui, o corpo da NR9, a estrutura dela, como ficou, ou seja, nós temos um texto geral e nós temos 2 anexos, nós tínhamos 3 anexos, mas o anexo 2 saiu, porque trata do benzeno, então saiu aqui da NR9 e foi lá para a NR20, que é uma NR específica, que trata da parte de combustíveis, que temos aí como matéria-prima o benzeno, né, para fazer, que é muito prejudicial à saúde e segurança. Então, como eu falei lá no início, é uma NR agora que vai tratar dos riscos físicos, químicos e biológicos e que vai trazer aí, ao longo do tempo, vários anexos com vários parâmetros sobre esses agentes, né, agentes físicos, químicos e biológicos. Hoje nós temos 2 lá na NR9, que é o anexo 1 que trata de vibração e o anexo 3 que trata de calor. Então, vai ser uma NR que estabelece os requisitos para a avaliação dessas exposições, de forma a subsidiar a elaboração do PGE. Então, vocês sempre vão ter, havendo ali a identificação de um perigo relacionado a um agente químico, vocês vão ter que dar uma olhada lá na NR9, aqui na NR9, para ver se existem parâmetros de exposição. Havendo parâmetros de exposição, vocês vão definir as medidas de proteção dentro do programa de gerenciamento de riscos, baseado aqui nos parâmetros de exposição trazidos pela NR9. Importante, não é uma NR que trata de insalubridade e periculosidade. Insalubridade e periculosidade, NR16, tá? Aliás, NR15 e NR16. Aqui apenas um esquema, né, da identificação da exposição dos agentes físicos, químicos e biológicos. Isso aqui nada mais é do que você identificar o perigo e avaliar também. Então, tudo que está aqui vai ter que ser levado lá para o PGE. Então, descrição da atividade, as possíveis lesões ou agravos da saúde. Na verdade, isso aqui repete um pouco do que está lá na NR1. Então, mas existe aí o esquema. E aqui é uma coisa importante, pessoal, bem importante. Tem que ser feita uma análise preliminar para verificar se vai ser necessário ou não fazer avaliação quantitativa. Então, aquela avaliação quantitativa que todo mundo saía fazendo, ela tem que ser precedida de uma avaliação, de uma análise preliminar. Então, de uma forma esquemática, eu trouxe aqui para vocês. É feita uma análise preliminar dos perigos, verificada as medidas de prevenção existentes, e aí você vai ter que chegar a uma conclusão. Esse risco está sendo evitado? Se está sendo evitado, está resolvido. Não há o que se fazer mais. Agora, se não está sendo evitado, aí eu parto para uma avaliação qualitativa, e se essa avaliação qualitativa me demandar ir além, aí eu faço uma avaliação quantitativa. Então, aqui tem um esquema para que a gente não saia fazendo avaliação quantitativa para tudo que tiver, tá certo? Por fim, NR17, pessoal, ergonomia. Tá? Aqui é a estrutura da ergonomia do texto da NR17, ou seja, a gente tem um texto geral e temos 2 anexos, tá? Mas nós temos lá o campo de aplicação, avaliação das situações de trabalho, tem que dar uma olhadinha lá. Tá? E na parte geral, aqui, eu destacaria aqui a definição, né, o objetivo da norma, né, que é estabelecer as diretrizes e requisitos para adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, e não ao contrário, não é o trabalhador que tem que se adequar ao trabalho, então, e sim o trabalho ao trabalhador, tá? É isso que quer dizer as características psicofisiológicas do trabalho, e aqui aonde que a gente aplica a NR17. Então, se no local de trabalho houver condição relacionada a levantamento e transporte e descarga de material, mobiliário e posto de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, condições de conforto no ambiente de trabalho e a própria organização do trabalho. Ou seja, o pessoal que escreveu a NR17 achou chato colocar que se aplicava a tudo, mas quando a gente lê aqui, a gente vê que se aplica a tudo. Né? Então, a aplicação da ergonomia é a tudo, é qualquer atividade. Tá certo? Então, aqui só para destacar a organização do trabalho, são os fatores sociais, né, do trabalho, são são as normas de produção, os modos de operação, os aspectos cognitivos
que possam comprometer a saúde e segurança do trabalhador, questões da atividade rotineira, meta, exposição. Aqui é bem amplo. Existe, inclusive, em junho do ano passado, foi publicada a ISO 45003, que trata dos fatores sociais do trabalho. Importante a leitura. A gente ainda não tem traduzida a ISO 45003, mas é importante que vocês deem uma lida. E, por fim, aqui, o último slide. Assim como nas avaliações quantitativas, que a gente não tem que sair fazendo avaliação quantitativa, na ergonomia também fazemos uma avaliação ergonômica preliminar, tá certo? Então, uma avaliação ergonômica preliminar para verificar se vai ou não fazer uma análise ergonômica de trabalho. Então, não é obrigatório sair fazendo análise ergonômica de trabalho. Eu preciso fazer uma avaliação ergonômica preliminar para verificar essa necessidade. Para avaliação ergonômica preliminar, a gente tem algumas regras. Para avaliação ergonômica do trabalho, nós temos outras regras. Cada uma de acordo com aquilo que se diz lá na NRC. E essa avaliação ergonômica tem que estar dentro do PGR, tá certo? Pessoal, ufa, né? Acabei falando um pouquinho rápido para dar conta aí do trabalho. Desculpe eu passar um pouquinho do horário aí. Ontem nós falamos em 50 minutos, eu estou com 49 minutos, mas depois a gente combinou 40, eu passei um pouco, me desculpe. Deixo como mensagem final, tá? Uma mensagem aqui do Gandhi, tá? Que a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Eu digo isso porque eu também me sinto um pouco aflito com a quantidade de informação que a gente tem tido que absorver nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos também, com relação. O Bruno se vê louco muitas vezes lá com novas portarias, novos ofícios, novos decretos, novas leis, e eu estou junto nessa. Então, vamos em frente, vamos aí com a mensagem do Gandhi. Muito obrigado aí, obrigado. Devolvo a palavra aí para você, Alexandre. Obrigado pela oportunidade novamente. Rubens, obrigado, foi bastante esclarecedor, valeu mesmo pela apresentação. É claro, você tem toda a razão, o conteúdo é muito extenso, né? Mas a gente vai voltar a fazer eventos para tratar, talvez mais especificamente, de algumas das NRs, né? Aquelas que a gente perceber aí que há mais demanda, mais dúvida, né? Do pessoal, a gente volta, organiza e certamente vamos te convidar novamente para você vir aqui contribuir conosco, né? Você que está aí no dia a dia trabalhando, né? Tanto no desenvolvimento dessas normas, quanto estudando as alterações, né? Então, obrigado, foi bastante produtivo. E aí eu passo a palavra para o Bruno, também é auditor fiscal, né? Também está aí no dia a dia dentro do Ministério do Trabalho e Previdência, né, Bruno? E vai falar um pouquinho sobre o FGTS digital, que também é uma grande novidade aí, né? Dentro dessas alterações que estão sendo propostas recentemente, né? Então, Bruno, está com a palavra, uma boa apresentação. Bom dia a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer ao doutor Alexandre, doutor Augusto, pela oportunidade, a Câmara Brasil-Alemanha, pela oportunidade e parabenizar pela iniciativa, né? Realmente, como o Rubens falou, nós estamos vivendo um momento de muita regra nova e da angústia, inclusive nós que operamos essa parte mais estatal desse direito, essa parte do direito do trabalho, mas provavelmente deve angustiar também os operadores, como advogados, como contadores, como pessoas que trabalham em setores ligados ao recursos humanos, aos engenheiros de segurança, técnicos, médicos do trabalho, enfim, todos aqueles que têm o mundo do trabalho à sua volta, né? Isso não é diferente na parte de legislação, né? Não é só na parte de segurança que temos tido aí alterações significativas e bem profundas nas normas. Na parte de legislação, desde a reforma trabalhista e outras anteriores até, nós temos sofrido com o bombardeio de informações. Algumas alterações, podemos dizer que não são assim muito boas, né? A gente vê que a legislação ela é mutável e nem sempre ela altera para melhor a vida dos trabalhadores, das empresas, etc. Mas também temos visto muitas alterações muito produtivas. A das NRs eu considero assim, e essa nova, da qual eu vou me referir agora a partir de agora, eu considero bastante importante, até porque ela é uma extensão do que aconteceu com o E-Social, e eu já vou pedir licença para compartilhar aqui a minha tela aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui alterar
o formato aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Aparecendo ali, doutor? Tudo tranquilo, né? Bom, inicialmente tem meu contato aí, o Bruno Vanderlei, @economia, né? O doutor Alexandre já tem esse contato, fica à disposição já desde o início para qualquer esclarecimento posterior a essa minha fala, né? E passamos, então, ao Fundo de Garantia Digital, né? O projeto Fundo de Garantia Digital, ele é um passo muito alto, muito grande para a Inspeção do Trabalho, para o Ministério do Trabalho e Previdência, né? A gente agora não está mais no Ministério da Economia, foi novamente desmembrado, e somos aqui do Ministério do Trabalho e Previdência agora, adquirimos essa palavrinha Previdência, estamos juntos aí das funções da Previdência Social. É um projeto novo, e eu vou tentar trazer para os senhores uma pauta parecida com isso daí, né? Um contexto desse projeto, que aconteceu com a integração do social, algumas funcionalidades do FGTS Digital, e aí vou remetê-los a algum material extra no próprio site do FGTS Digital, que já está no ar, como que se dará essa implementação, essa implantação do projeto, e a gente passa aí, retorna a palavra para o doutor Alexandre para algumas perguntas e respostas relativas ao tema. Bom, contextualizando, o que vem a ser o FGTS Digital, como funciona esse FGTS? Né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quem lembra, ele veio lá de trás para substituir a estabilidade decenal. Então, o empregado tinha 10 anos de empresa, então ele adquiria uma estabilidade. Isso era uma garantia importante para os trabalhadores, porque a partir de determinado tempo ele tinha uma espécie de garantia no trabalho. Para demitir esse trabalhador, havia umas regras muito mais rígidas. E o Fundo de Garantia, ele veio para substituir esse decenal e, paulatinamente, foi entrando em vigor, e até que, a partir de 1988, com a Constituição promulgada, essa regra ficou valendo e ficou obrigatória. Eu sei que alguns são contra o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas o Fundo de Garantia ele tem amparo constitucional, e muitos entendem até que através de cláusula pétrea, até porque o Fundo de Garantia, ele lá na Constituição, informa que os trabalhadores terão direito a um fundo de garantia e também terão direito a uma proteção contra a despedida imotivada, ou seja, contra a demissão sem justa causa, né? Aquela simplesmente porque o empregador não quer mais o trabalhador nas funções. Portanto, há uma garantia constitucional, e esse é o contexto que a gente vive. Acontece que, a partir daí, a Caixa Econômica, que é o banco operador, trouxe para si os depósitos, os recolhimentos, ou seja, a individualização nas contas dos trabalhadores, e entre outras funções. Então, isso ficou um pouco dividido. A fiscalização sempre ficou conosco, e a Caixa Econômica ela foi além da função de banco operador. Não porque a Caixa quis. Esse trabalho foi delegado para a Caixa durante todo esse tempo, e o Fundo de Garantia Digital, né, o FGTS Digital, pretende trazer de volta essa estrutura para a Inspeção do Trabalho, né, para o Ministério do Trabalho e Previdência, por toda a gestão do fundo, e garantindo à Caixa, como sempre, né, os depósitos, a manutenção das contas vinculadas dos trabalhadores. Pois bem, o processo atual ele é muito complicado, ele é denso, nós temos um problema sério de repetições de tarefas, assim como quando entrou o E-Social, o discurso é muito parecido. Lá na época que o E-Social foi entrando, ele foi sendo administrado devagar, nós tínhamos que a empresa teria a obrigação de fazer RAIS, fazer CAGED, fazer, entre outros processos. E essas obrigações elas foram aos poucos sendo substituídas, e hoje a obrigação é só de transmitir o E-Social. Só que ficou faltando alguma ponta algumas, né? Entre elas o Fundo de Garantia. Por quê? Porque o Fundo de Garantia continuou sendo feito através das GFIP, CFIP, GRRF, ou seja, através de processos lá da Previdência. E esse ponto, embora utilizem as mesmas informações que estão lá no E-Social, elas estão trabalhando, os contadores e as empresas estão trabalhando em duas vias. Isso não é interessante,
porque gera retrabalho, gera custo para as empresas e gera problema para os dois lados, para as empresas e para os empregados. A gente vai ver que o FGTS Digital, ele tem, embora haja muita crítica ainda, né, ou talvez por desconhecimento, ou talvez por alguma... há um trauma na sociedade sobre as atividades governamentais, estatais, né? Quando a gente tenta fazer alguma mudança, sempre há quem diga que não vai funcionar, isso vai ser pior, isso, né? Eu acho que faz parte faz parte da humanidade, do nosso ser mesmo, né? Não está avesso um pouco às mudanças. E realmente a mudança vai ser grande e esperamos realmente do fundo do coração, espero que isso vai ser melhor, né? Porque a gente viu nesses entraves uma oportunidade de melhoria. Pois bem, nós vamos trabalhar com a modernização. O FGTS Digital ele tem uma premissa hoje: os pagamentos dos fundos de fundo de garantia serão feitos através de PIX. Explico um pouco mais à frente sobre o PIX, mas é a modernização do meio de pagamento, da forma de pagar. Não será um código de barra, será um PIX, né, para a conta do trabalhador, da conta vinculada do fundo de garantia. Com o FGTS Digital, espera-se que haja redução de custos, e já há, porque enquanto a Caixa Econômica faz essa administração, ela é remunerada por isso. Ela é remunerada de uma forma muito generosa. É caro manter as contas, é caro manter a administração. Essa administração ela será um pouco mais automatizada, portanto, um pouco mais barata para o Estado brasileiro. Essa mudança de gestão, essa plataforma digital, ela vai ser um pouco mais barata. Claro que a Caixa vai continuar sendo remunerada apenas pela manutenção das contas, mas não pela gestão. Isso trará, provavelmente, muita eficiência, né? Espero que traga também muita eficiência para todos nós. E quem são os atores envolvidos no FGTS? Nós temos as empresas, nós temos os trabalhadores e em um fundo... no fundo disso tudo, nós temos a sociedade brasileira. Mas por que nós temos a sociedade brasileira como um ator de fundo? Porque o FGTS, que é um fundo de garantia, uma pessoa jurídica onde esse dinheiro está depositado, ele não só tem o interesse em guardar aquele dinheiro para o empregado sacar nas hipóteses possíveis lá pela legislação. O fundo de garantia é utilizado pelo Estado brasileiro para obras de saneamento, infraestrutura, habitação. Então, é um valor que fica à disposição do Estado brasileiro para fomentar e concretizar projetos nessas áreas que falei: habitação, infraestrutura e saneamento, principalmente. Depois nós temos alguns outros atores. Nós temos a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a Advocacia da União, né, que atua na parte de dívida ativa, na parte de cobrança judicial dos valores que eventualmente não tenham sido depositados no prazo efetivo e que já tenham sido passados, às vezes, até por fiscalização, mas a parte administrativa não resolveu. Então, nesses casos, a PGFN ela atua como o gestor jurídico dessa cobrança jurídica, né? Nós temos a CIT, que é a Subsecretaria da Inspeção do Trabalho, que é onde são lotados os auditores fiscais do trabalho. Nós temos a Caixa Econômica, nós temos um outro órgão que está também com todos esses, que é o Judiciário Trabalhista, né? Muitas ações trabalhistas são resolvidas, resolvem as questões de fundo de garantia lá no âmbito judicial, e é importante que essa informação chegue e certamente chegará de uma forma mais estruturada à nossa administração do Fundo de Garantia Digital. Bom, para as empresas, nós temos que nas empresas temos a melhoria dos serviços nas empresas. Espera-se que as empresas tenham uma melhor forma de trabalhar com o Fundo de Garantia, com mais transparência, com mais agilidade, gerando eficiência nos processos, né? Para os trabalhadores, da mesma forma, o que se espera é que o trabalhador tenha em mãos uma agilidade no saque, uma agilidade na informação do fundo de garantia, uma plataforma, até mesmo de denúncia dos valores que não estão sendo recolhidos pela empresa na sua conta vinculada. Espera-se isso
essa melhoria para os trabalhadores. Lá em 2019, né, já posso afirmar que o projeto não é tão novo assim, estamos em 2021, e há um calendário previsto para entrada em vigor do Fundo de Garantia Digital, né, que vai ser uma linha de corte, já explico mais para frente. Mas nós temos, desde 2019, essa resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia. O Conselho Curador do Fundo de Garantia é um órgão que integra o Ministério do Trabalho e Previdência, e nesse órgão são deliberadas as definições e como é que eu posso dizer? Como o Fundo de Garantia vai aplicar esse recurso, como ele vai fiscalizar esse recurso e como vai ser gerido esse recurso que é do trabalhador. Portanto, desde 2019, nessa resolução 926, trouxe aperfeiçoar, arrecadar, prestar informações aos empregados e empregadores, né? Fiscalização e lançamento de cobrança. Essas são as palavras-chave lá da resolução de 2019. E, veja bem, nós vamos tratar aqui de arrecadação. Essa arrecadação ela vai ser feita de uma forma mais eficiente através do FGTS Digital. Então, a arrecadação é o Estado buscar as empresas que geraram, né, a base de cálculo para o Fundo de Garantia e trazer esse dinheiro para o fundo. Prestar as informações é absolutamente essencial. E hoje a gente tem uma deficiência muito grande em prestação de informações, principalmente para os trabalhadores. Tá? Os empregadores mais informados, através dos seus escritórios de contabilidade, dos seus recursos humanos, né, dos seus setores de RH, eu nem sei se chama assim ainda, mas no RH das empresas, eles têm mais informações do que os trabalhadores. Então, essa prestação de informações a gente vai priorizar bastante. É claro que essas informações, através do Fundo de Garantia Digital, elas vão trazer o melhor aparato para a fiscalização do trabalho. A fiscalização ela será mais simples, ela será mais eficiente, né? Mas buscará também melhor forma de trazer para o fundo, sem que essa divergência chegue ao judiciário, tá? Através da apuração, lançamento e a cobrança. Cobrança administrativa em primeiro momento e só em último momento lá no judiciário, através da PGFN. Tá? Então, essas são as palavras-chave aí da resolução do Fundo de Garantia Digital. Bom, esta é a nova guia do Fundo de Garantia. Né? Esse modelo já está aprovado pelo Conselho Curador. Essa será a guia do Fundo de Garantia, onde as empresas vão, através do sistema, vai clicar lá, gerar a guia, vai ser esse formato, e lá embaixo vocês estão vendo que tem o Pix, né? O QR Code do Pix, e mais embaixo tem uma linhazinha, não sei se dá para ver, se os senhores verem, uma linha tênue, e também é possível copiar e colar essa linha lá no Internet Banking das empresas e fazer o pagamento. Essa guia ela vai ser individualizada para a Caixa, na conta de cada trabalhador, e eu já vou explicar como é que vai funcionar essa integração. Voltando aqui, nós temos a integração total com o e-social. É muito importante essa fala, pelo seguinte, as empresas precisam, desde já, e essa é a importância dessa divulgação, já agradecendo o espaço para dar essa informação, a integração com o e-social ela é muito importante. Por quê? Porque os dados do e-social serão utilizados para o Fundo de Garantia. Hoje, a empresa faz o e-social, mas faz o Fundo de Garantia através do Conectividade Social, que é um programa da Caixa Econômica. Quando houver a linha de corte, essa integração será feita através das informações contidas no e-social. Então, é muito importante que, desde já, as empresas tenham em mente que devem organizar esses dados no e-social de modo a que, quando o FGTS Digital entrar em vigor, todas as informações gerem uma guia de fundo de garantia igual ao que geraria se fosse no seu sistema anterior, evitando assim, né, pagamento indevido, ou a maior ou a menor. Houve na legislação, e é muito importante essa legislação, lá na Lei 8036, que trata do Fundo de Garantia, foi inserido o artigo 17A, que trata da obrigatoriedade das empresas de inserirem
os dados de folha de pagamento através desse sistema de escrituração digital. Quem é esse sistema de escrituração digital? É o Fundo de Garantia. Portanto, a obrigação de fazer a folha de pagamento e relacionar os dados do Fundo de Garantia, ou seja, a base de cálculo do Fundo de Garantia, em sistema de escrituração digital, ela tem uma base legal. Portanto, as empresas têm obrigação de cumprir, né, essa regra, né? É uma obrigação acessória, porque além de depositar o fundo de garantia, há uma obrigação acessória de informar nesse sistema de escrituração digital os valores que deram base àquele valor que foi recolhido na conta vinculada do trabalhador. Esse é o ponto de inflexão. A partir daí, é possível criar um sistema digital de fundo de garantia. Sem essa obrigatoriedade, fica muito difícil criar um sistema digital de fundo de garantia, tendo em vista que se a empresa não tiver a obrigação de fazer sua folha de pagamento em um sistema digital, que hoje é o e-social, nós teríamos que trabalhar, conviver com dois sistemas paralelos. E isso seria um caos para as empresas, para a fiscalização, para os trabalhadores. Imagine um trabalhador que entra em uma empresa, ela faz o e-social, na outra ela não faz o e-social. O fundo de garantia é recolhido de uma forma numa empresa, de outra em outra empresa, num banco, enfim. O empregado ia se ver louco, a empresa ia se ver também estressada e a fiscalização ia ser muito piorada, né? A gestão ia ser piorada, a eficiência administrativa ia estar comprometida. Portanto, isso eu já falei, né, que através do e-social, as informações chegarão ao Fundo de Garantia Digital, onde as empresas gerarão as guias para pagamento. Como que funciona essa integração? Deixa eu ver se eu consigo botar o laser aqui. Laser, né? Como que funciona essa integração? Aqui está a parte da empresa, ela vai fazer a remuneração devida ao trabalhador através dos seus sistemas de folha de pagamento, até aqui nenhuma novidade para todas as empresas, todas elas já estão obrigadas a fazer a informação no e-social, através dos eventos de remuneração do trabalhador. A partir dessas remunerações, o FGTS Digital receberá esses dados para o cálculo interno, fará cálculo das remunerações de rescisão, se for o caso, e vai fazer a geração de guias. Tá? Por sua vez, a empresa vai solicitar essa guia da nuvem do Fundo de Garantia Digital, é um sistema que vai trabalhar todo em nuvem, todo pela internet. A empresa paga essa guia através de Pix, e essa individualização é feita na Caixa Econômica, na conta do trabalhador. Esse é o passo a passo, né? Claro, grosso modo, tem muitas variáveis e muita técnica de informatização envolvida nesse processo aí, nessa tela, mas, grosso modo, é assim que vai funcionar o Fundo de Garantia. Então, ela vai permitir que o empregador, né, gere as guias, faça a base de cálculo, e tudo de acordo com o que foi informado lá no e-social. E aqui eu quero ressaltar a importância, desde já, das empresas, dos contadores, enfim, de quem faz o departamento pessoal das empresas. É muito importante verificar novamente a tabela de rubrica das empresas, todas as rubricas das empresas, e fazer uma revisão da incidência dessas rubricas utilizadas. Porque, veja bem, o e-social, ele não faz crítica à rubrica. Eu posso criar uma rubrica de qualquer nome. Inclusive, eu posso criar uma rubrica na minha folha de pagamento chamada salário e dizer que não incide fundo de garantia sobre salário, quando a gente sabe que incide fundo de garantia sobre salário. Então, a empresa vai ter que fazer, a partir de já, uma revisão em todas as rubricas, revisando ainda se lá no e-social está com a informação de incidência do fundo de garantia. A gente sabe que tem verbas que não incidem fundo de garantia, e sabe dizer também que tem outras que incidem o fundo de garantia. Essa revisão do que incide e do que não incide, ela precisa estar perfeita para que a guia do Fundo de Garantia Digital seja idêntica àquela que o seu sistema gera hoje lá na conectividade social. Tá? Os eventos, a matrícula, a lotação dos empregados, tudo isso tem que ser revisto desde já, para evitar o confronto de informações. É claro que
A partir do momento que o empregador diz que o salário não incide fundo de garantia, isso, obviamente, acenderá uma luzinha vermelha lá na fiscalização para nos dizer, olha, tem uma empresa ali que ela tá informando o salário dos empregados no fundo de garantia, mas está dizendo que essa verba não incide o FGTS. Então, claro que isso vai ser um aceno para um início de uma fiscalização, ou pelo menos uma solicitação de informações acerca do que está acontecendo naquela folha de pagamento. Portanto, repetindo, desde já as empresas precisam, e esse é o ponto mais importante do que eu tinha para falar, que a partir de já, as empresas passarem a revisar todas as rubricas utilizadas nas suas folhas de pagamento e revisar as incidências também nessa folha de pagamento. O processo de emissão de guia se dará da seguinte forma: para o empregador informa o social a sua folha de pagamento e as suas incidências, o FGTS Digital recebe essas informações, faz o cálculo e emite a guia para a empresa, né, fazer o pagamento do fundo de garantia, fazer o recolhimento. Como vai funcionar o pagamento? O pagamento, o empregador solicita através do FGTS Digital, né, solicita a guia é enviada com um Pix para ele, ok? Ele vai fazer o recolhimento, vai cair na Caixa Econômica, que vai, por sua vez, individualizando a conta do trabalhador, e essa informação vai ser passada novamente lá para o E-Social. Ok? Como se vai dar esse novo modelo? Olha, nesse novo modelo também a fiscalização entra em cena e ela vai ficar sempre fazendo o balanço ali entre o valor devido do empregado, a alíquota aplicável, etc., e a remuneração, se isso for recolhido. Então, essa é a parte da fiscalização, que também vai ser levada em consideração, por óbvio, não é? Nessa telinha, eu mostro para os senhores como está o FGTS Digital. Essa já é uma tela do sistema funcionando, tá? É uma tela, obviamente, está em fase de teste, esses sistemas, mas essa é a tela que a empresa e os departamentos de recursos humanos vão ter acesso para fazer seus pagamentos de fundo de garantia, a sua gestão de fundo de garantia. Notem que, pode me perguntar, Bruno, mas eu sou contador, eu tenho várias empresas aqui que estão sob meus cuidados. Como que eu faço para gerir as guias, o recolhimento de cada um? Vai existir um botãozinho aqui, ó, trocar perfil, onde o empregador, o contador, vai trocar o perfil para o CNPJ que lhe deu a procuração e vai gerir o FGTS daquela empresa. E assim vai fazer sucessivamente com todos os seus processos. Teremos um botão para gerir as guias, completar ou verificar as remunerações dos empregados para os fins decisórios. Isso é um ponto importante para as empresas, porque é muito comum a gente fiscalizar a empresa e verificar que há diferenças de FGTS na rescisão dos empregados, né? Aquele FGTS rescisório. E sempre o que a empresa acha, mas eu peguei a remuneração para fins decisórios lá na Caixa Econômica. O problema é que nem sempre esse extrato está atualizado, nem sempre esse extrato está com todas as informações que podem gerar, né, essa dúvida ali no final da conta. Portanto, essa telinha de remunerações para fins decisórios, ela vai tirar da empresa, vai fazer com que a empresa facilmente resolva essa questão de remuneração na hora de demitir um empregado. Vai ter a consulta do empregador, e uma coisa muito importante aqui, o parcelamento será feito diretamente conosco também, através do próprio sistema. Então, com 3 cliques aqui, a empresa vai conseguir parcelar o seu débito de fundo de garantia, caso esteja com alguma dificuldade no pagamento. Nós temos a central de mensagens, onde a fiscalização vai entrar em contato com a empresa e vice-versa. Mensagens importantes que serão transmitidas para todos os empregadores também aparecerão nessa tela. Tá? Nós temos notícias, manuais, dúvidas, e teremos também um processo específico ali para procurações, onde a empresa passa a procuração para o seu contador, que pode, inclusive, subestabelecer até um 3º nível, é possível subestabelecer.
A experiência dos usuários vai ser alterada também, porque, através do aplicativo de carteira de trabalho, os próprios empregados saberão se o recurso já está depositado, farão, inclusive, denúncias, verificarão a questão dos saques, marcarão saque do fundo de garantia, portanto, a experiência do usuário também vai ser alterada, do empregado. Um dado importante, quando utilizar, né? Vou ser mais enfático, não está ainda em vigor o Fundo de Garantia Digital. Essa tela que eu mostrei para os senhores é uma tela que está em desenvolvimento, logo vai entrar num período de testes para todas as empresas testarem, mas ainda não. Até hoje, CEFIP. Tá? Então, no dia que o FGTS Digital entrar no ar, todos os recolhimentos, a partir daquela data, todas as bases de cálculo a partir daquela data, serão feitas através do Fundo de Garantia Digital. O que ficou para trás ainda será, né, até o mês imediatamente anterior, será feito ainda através da CEFIP. Tá? Isso, claro, vai gerar um tempo de maturação e, a partir de um determinado período, a empresa já vai ter todos esses dados no FGTS Digital. Em um primeiro momento, o dado que está na CEFIP ou as informações que são feitas através da CEFIP vão ficar no banco específico. Mais para frente, no futuro, existe a ideia do pessoal do Fundo de Garantia Digital trazer também essas informações antigas do sistema da Caixa para o nosso sistema e, a partir daí, tudo será pelo FGTS Digital. Mas isso entrará em um segundo momento. No primeiro momento, o FGTS Digital ele entra sozinho, tá? E com uma linha de corte. Para trás, é CEFIP, e dali para frente nós teremos o FGTS Digital. Então, aqui eu trago um exemplo, né? Vamos supor que o FGTS Digital entrar em produção em fevereiro de 2023. Portanto, na competência de fevereiro de 2023, né? Aqueles valores que foram recolhidos do mês de janeiro, eles vão ser recolhidos em fevereiro, mas o FGTS Digital só entra a partir da folha de fevereiro. Portanto, o vencimento em março. Então, o que vence em fevereiro será pago via CEFIP. A partir de março, será feito o pagamento já através da guia nova do Fundo de Garantia Digital. Isso de 23. Fevereiro de 23 não está aí por acaso, tá? Essa é a data que está sendo cogitada para entrar no ar o Fundo de Garantia Digital. Então, pessoal, não é tão longe assim que esse processo entrará em vigor. A ideia é que entre em fevereiro. Obviamente, a gente não pode garantir essa data, porque existem alguns ajustes de legislação, portaria, instruções normativas, ajustes de datas, principalmente, que a gente vai ver aqui na frente. E então não dá para garantir, vai ser fevereiro. Pode se postergar um pouco, mas a princípio está combinado para entrar em fevereiro. E fevereiro seria o ponto forte. Então, a folha de janeiro, que é paga em fevereiro, CEFIP ainda. A folha de fevereiro, que é paga em março, já no formato novo, FGTS Digital. E nós temos um outro detalhe aqui, a harmonização de datas. Todo mundo que trabalha na contadoria sabe que a data do Fundo de Garantia Digital ela não coincide com a data de outros pagamentos da empresa. O Fundo de Garantia é para o dia 7 do mês subsequente e será no dia 20 do mês subsequente. Então, naquele exemplo anterior, vai haver essa harmonização de data, portanto, a folha de fevereiro de 23 ela não vence no dia 7 de março de 23. A folha de fevereiro de 23, ela será com vencimento no dia 20 de março do mês seguinte. E isso é para harmonizar os pagamentos de INSS, de FGTS e outros do governo federal. Portanto, essa harmonização de data é uma etapa também que passou por verificação legislativa, porque a lei fala em algumas datas, e por isso teve que ser alterado. E será feito assim, tá? Vai ser dia 20, o vencimento do Fundo de Garantia. Esse é o novo vencimento, já falei essa hipótese aqui, então a competência será feita no dia 20. Se houver, nesse período de FGTS Digital, logo, principalmente no início da operação, necessidade da empresa trazer para o presente, né, datas, recolhimentos que ficaram recolhimentos que ficaram sem pagamento lá atrás, em datas anteriores,
a empresa vai ter que usar o sistema anterior. Tá? Então, estava atrasado o mês de 2020. Tá? Infelizmente, vai ter que fazer a CEFIP. Ou seja, o que se baseia é a folha de pagamento. O ponto de corte será a folha de pagamento. Então, se a folha de pagamento era de um período anterior à entrada em vigor do Fundo de Garantia Digital, a princípio será pelo CEFIP e conectividade social. Ok? Algumas funcionalidades do sisteminha. Na verdade, é um sistemão, tá? Enorme. Vamos para algumas funcionalidades. Deixa eu faltar um pouco aqui, só para mostrar, né? Então, nós temos aqui, ó, gestão de guias, que seria o primeiro botão lá que a empresa vai entrar para fazer a sua manutenção do Fundo de Garantia. Então, nessa gestão de guias, eu vou poder consultar guias, eu vou fazer o bloqueio e estorno. A paguei é maior, eu posso bloquear, posso estornar, posso utilizar aquele recurso para pagar, fazer o Fundo de Garantia, pagar o Fundo de Garantia do mês seguinte ou de outro empregado. É possível fazer através dessa função bloqueio e retorno. A emissão de guias. Teremos duas formas de emissão de guias. A guia rápida, que é aquela onde o empregador faz a sua folha de pagamento, no final do processo, emitir a guia. Então, significa que eu vou pagar o Fundo de Garantia de todo mundo, processo normal, com um clique, a guia está pronta. Tá? Ah, Bruno, esqueci de colocar aqui, faltou uma folha de pagamento de um empregado aqui. Eu coloquei uma base de cálculo, eu botei que ele ganhava 1.000, mas, na verdade, ele ganha 2.000. O que a empresa tem que fazer? Volta lá no E-Social, faz a retificação lá, faz a alteração do dado. Ah, não, ele não ganha 1.000, ele ganha 2.000. A partir do momento que a empresa fizer a alteração no E-Social, e você voltar aqui no Fundo de Garantia e emitir a guia, a guia vai ser emitida com a nova informação do Fundo de Garantia. Claro, deixando para trás aquela guia que já foi gerada. Mas vamos fazer uma outra suposição. Suponha que o empregador pagou essa guia com o valor errado. Tá? Ele pagou com o valor errado. Ele botou que o salário do empregado era 1.000, então ele pagou R$80 para esse empregado. Depois ele verificou que o salário estava errado. Voltando no E-Social, ele vai fazer a correção. Quando ele tentar emitir a guia aqui do mês, a guia rápida só vai emitir para ele a diferença. Então, vai impedir com que a empresa faça recolhimentos em duplicidade, porque a guia vai estar sempre atrelada ao que já foi pago, porque o FGTS Digital vai ter informação do que foi pago e automaticamente do que é devido, porque a informação está no E-Social. Mas eu posso também emitir a guia parametrizada. O que significa guia parametrizada? Você vai dizer os parâmetros da sua guia. Tá? Eu quero emitir a guia só dos empregados que começam com a letra A. Passo lá. Eu quero emitir a guia só de quem eu estou devendo. Eu quero emitir a guia de todos os empregados de uma terceirizada, de uma filial. Eu quero emitir uma guia. Então, você vai parametrizar essa guia e vai fazer do jeito que a empresa quiser. Okay? Essa é a emissão de guia. As consultas do empregador também vão estar lá, né? Consultar o Fundo de Garantia por vínculo, por FGTS consolidado, as consultas de pendências com o FGTS. E lembrando que todas as consultas do empregador, elas se transformam em guias parametrizadas. Por exemplo, eu quero consultar só o que está pendente. Então, a empresa, se eu posso fazer a consulta do que está pendente, eu posso emitir a guia do que está pendente. Tá? Essa vai ser a intenção do sistema das consultas do empregador. Essas são algumas das funcionalidades que já estão funcionando, tá? Eu já utilizei, claro que está em um ambiente de teste ainda, né? Mas já está funcionando, inclusive com a integração com o E-Social, também na base de teste. Histórico de remunerações para fins rescisórios. É aqui onde eu falo que a empresa pode precisar adicionar as remunerações dos empregados em períodos anteriores, né? Editar essas remunerações para poder emitir uma guia rescisória completa e evitar que, mesmo depois que seja recolhido o Fundo de Garantia, seja surpreendido lá pela fiscalização, dizendo que há uma diferença entre Fundo de Garantia e rescisória. É muito chato, porque as empresas pegam essa informação para a Caixa e têm certeza que está correto. Quando, no fim, vai haver uma fiscalização, verifica-se que não é bem assim. Tá? Então, aqui a empresa vai conseguir corrigir esses dados. O portal do FGTS Digital também traz as procurações, os dados do empregador, central de mensagens, que eu já expliquei, notícias, que eu já vou mostrar também, e a parte de parcelamento. A empresa quer parcelar, vai lá, entra no FGTS Digital,
ele vai dar todas as condições de parcelamento. Obviamente, esse parcelamento passará por uma segunda etapa de verificação, assim como passa na Caixa Econômica hoje, passará também por uma etapa de verificação ali na auditoria. Ok? Por fim, aqui nós temos um sistema de procurações, que é uma live que o pessoal do Fundo de Garantia Digital fez. Uma das dúvidas era que se essa procuração é a mesma da Caixa Econômica, se é a mesma do sistema ECAC da Receita Federal e tal. Hoje não é, tá? Realmente pode ser um ponto de falha aí do sistema, mas acontece que as competências são muito diferentes. Então, esse sistema de procuração ele não vai estar ainda no primeiro momento integrado, mas é possível que a matriz passe a procuração e que esse procurador possa, inclusive, subestabelecer até o nível 2 lá, né? Que seria o quarto nível para frente. Esse seria a forma de fazer a gestão dos seus clientes, né? Para quem é contador e das suas das diversas empresas aí de um grupo econômico, por exemplo. O acesso ao sistema FGTS Digital será feito pelo GovBR, tá? Então, o GovBR vai ser onde a empresa vai fazer o seu login, onde o contador vai fazer o seu login, tá? Através do seu certificado digital ou conta ouro, né? Certificado digital é o que as empresas mais utilizam. Os contadores, inclusive, mais utilizam o certificado digital. Então, ele tem o certificado, entra como se fosse a empresa, ou ele entra com o seu próprio certificado e ele tem a procuração da empresa. Tá? Cronograma de implantação. A implantação, como eu falei para vocês, ela está numa fase de desenvolvimento do sistema, bem adiantada, ela não está atrasada, ela está muito bem adiantada, o sistema está funcionando, ele já emite guia, né? Obviamente não está aberto ainda para o público, para as empresas fazerem as transações. Então, o plano é fazer a preparação que ela está sendo feita. No segundo momento, vai entrar numa fase de aprendizagem para depois entrar na operação. Essa fase de aprendizado, que está para entrar em vigor ainda esse ano, essa será ainda esse ano, tá? Nessa etapa ali, a empresa vai poder fazer as comparações, entrar no FGTS Digital, utilizar os dados do e-social, utilizar tudo certinho, só que não vai poder fazer o pagamento. A guia, ela vai chegar para a empresa, sem o código de Pix, tá? Então, contratação e construção de produção. Depois a gente teve ali o complemento da construção da plataforma, um monte de publicações que já estão. Quando a gente entrar na produção limitada para todos os grupos, porque essa produção limitada vai ser para todos os grupos. E pode haver o questionamento, que grupos são esses? Os grupos são os grupos do e-social, tá? São os mesmos grupos lá do e-social. Grupo 1, 2, 3 e 4 do e-social. Na produção limitada, todos entram ao mesmo tempo, porque nessa produção limitada, as empresas vão fazer os testes dos seus sistemas de folha de pagamento, das suas rotinas, verificar se está tudo batendo, devolver para nós o feedback de sugestões. Obviamente que hoje já existem várias empresas grandes que estão trabalhando em conjunto com a equipe de Fundo de Garantia Digital e fornecendo essas informações, já estão utilizando nessa produção limitada para um grupo de empresas que foi determinado. E quando entrar a produção limitada, todos vocês terão condição de trabalhar já no sistema funcionando e já fazendo a comparação do que tem hoje para o que vai ser quando a chave for virada lá para a hora de produção. Okay? E aqui a gente vai ter, então, uma linha de corte. Notem que na produção limitada vocês vão ter uma guia com uma marca d'água modelo, sem o código Pix, e assim que virar para o FGTS Digital, nós teremos a guia realmente do Fundo de Garantia Digital com a chave Pix para fazer o recolhimento. Okay? Esse Pix vai gerar muita dúvida, eu não sei se eu já falo agora, mas o Pix não significa dizer que toda empresa vai ter que ter uma chave Pix. Essa chave Pix, a empresa vai colar lá no home bank dela. Ela vai pagar através do home bank da empresa, através do aplicativo de celular, com a conta da empresa, lendo o QR Code. Tá? Mas é possível pagar simplesmente copiando e colando a linha lá debaixo do Fundo de Garantia Digital, isso é um PDF, copiando e colando lá no home banking da própria empresa.
Produção limitada. Acesso ao sistema total, né, com integração aos eventos do social. Portanto, a empresa vai poder fazer uma alteração no e-social e ver o que aconteceu no FGTS digital. Altera o salário do empregado, volta lá e vê como ficou no FGTS digital. Altera novamente, veja novamente como é que ficou no FGTS digital. Isso vai poder ser feito, tá? E todos os cadastros iniciais, principalmente os de procuração, porque nessa produção limitada, já é possível que as empresas e as contadorias já organizem a parte das procurações eletrônicas, para que quando o sistema virar para a produção, essa informação já esteja coordenada. Será também feitos os testes gerais, já falei, né, através dos dados do social e geração de guias para comparação, principalmente para comparação com as guias geradas lá pelo CEFIP. E pode acontecer aqui o que eu já falei, alguma verba, alguma rubrica do sistema do Fundo de Garantia não está com a incidência correta, não está marcando lá a incidência do Fundo de Garantia. Como o outro sistema do Fundo de Garantia é feito pela CEFIP, né, lá no sistema CEFIP está com a incidência, mas na folha de pagamento do E-Social não está. Então, é preciso organizar isso. Por isso, essa época de teste aí será muito importante para as empresas fazerem essa verificação. Também capacitação, né? As empresas serão treinadas. Nós temos no nosso site da ENIT, da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, quem tiver interesse, posso mostrar aqui para vocês já, o site da ENIT tem vários vídeos, inclusive uma apresentação que é a complementação dessa. Essa está lá também, foi feita online, foi feita numa live possivelmente alguém dos participantes já até assistiu a live da ENIT, mas existe uma outra, que é a complementação dessa, tratando, não temos tempo agora, mas tratando mais especificamente das funcionalidades, onde os colegas lá do projeto do Fundo de Garantia Digital fazem os testes online, eles mostram a sensibilização da base do FGTS digital através de uma alteração no E-Social. Portanto, eles entram no E-Social, alteram a folha de pagamento e mostram como vai funcionar no Fundo de Garantia. É muito, muito interessante que vocês participem. A live é um pouco extensa, né? Tem quase 3 horas, ou mais de 3 horas, mas vale a pena por informação. Também já falei, né? A harmonização das datas, pagamento PIX, evolução e melhoria contínua. Essa na hora que entrar em produção, nós vamos ter tudo isso. A comunicação. Como funciona a comunicação? Nós temos esse portal ali, ó, gov.br/FGTS Digital. Ele já está funcionando, tá, pessoal? O FGTS Digital, gov.br/FGTS Digital, já está funcionando. Mas essa página não é o sistema ainda. Ele é uma página de informação. Lá você tem, inclusive, um documento muito importante, que é o Manual do Fundo de Garantia Digital. Os senhores já podem fazer o download dessa versão do manual, e nesse manual consta como utilizar cada funcionalidade do sistema, né? Então, é importante que vocês vejam lá na nossa página de FGTS Digital, né? gov.br/FGTS Digital. Também está funcionando. Tem essa página aí, tá? Né? Claro, não é a página em si, é só a apresentação, mas essa é a página do Ministério da Previdência, lá em gov.br FGTS Digital, onde você vai conhecer o FGTS Digital, tem alguns vídeos, tem as informações e, o mais importante, tem o manual do sistema, já está disponível ali para download. Né? Tem também nessa FGTS Digital lá no portal de informações, as perguntas mais frequentes, né? De repente, o cidadão tem uma dúvida, que já pode ter sido respondida pela nossa equipe ali em perguntas frequentes. Então, é bom dar uma olhada, porque tem muitas perguntas que já foram respondidas e pode ser a dúvida de alguém, principalmente do PIX, né, da questão da CEFIP, da questão dos prazos, da questão da linha de corte, também já está tudo lá. Tem a legislação aplicável, principalmente essas da Caixa Econômica, do Conselho Curador, são as resoluções, a Lei 8036, com alteração no artigo 17, quando criou o 17A, 8036,
Tem um link de Fale Conosco para dar sugestões, importantes sugestões de quem utiliza o sistema CFIP na prática hoje. Podia ter isso, podia ter essa funcionalidade, se o sistema tivesse isso, seria muito bom. Essas informações são importantes, porque a gente tem condensado tudo isso, passado para a equipe de desenvolvimento, quando a equipe chega à conclusão que vale a pena entender aquela sugestão como parte do sistema. E, como eu falei, tem um manual para ser feito o download lá do FGTS Digital. Lá na Escola da Inspeção do Trabalho, esse é o canal da ENIT, tá? Esse canal da ENIT lá no YouTube. No YouTube você vai ter ali o Conheça o FGTS Digital. Esse Conheça o FGTS Digital é praticamente essa apresentação que eu falei agora para os senhores, tá? Ela foi, todas essa apresentação e essa sequência de informações foi desenvolvida lá por nós, da equipe de Fundo Garantia Digital. Eu faço parte da equipe também dos testes do Fundo Garantia Digital, tenho toda semana reunião com a equipe, então esse material foi disponibilizado por eles através dessa live aí que está lá no canal do YouTube. E a outra que eu falei é esse, demonstrando o FGTS Digital. Olha, pessoal, isso é muito interessante esse outro, porque aí o colega que fez a apresentação, na verdade, os colegas que fizeram essa apresentação, eles demonstram na prática, ponto a ponto, como funcionou o FGTS Digital. E aproveitem esse canal do YouTube da escola, que eles têm muitos vídeos lá, inclusive de e-social, de vários projetos que têm sido desenvolvidos pela Inspeção do Trabalho no Brasil, e estão sendo todos divulgados nesse canal. É um canal que tá gratuito, só de informações, e acredito ser bem interessante para quem trabalha na área do direito do trabalho. Essas são as redes sociais do nosso FGTS Digital. Tem Instagram, tem o Face, tem o Twitter, né? Total, as redes sociais, essas não precisa nem anotar, porque lá no YouTube, no FGTS Digital, já tem todas as dicas de redes sociais, e acredito ser uma ferramenta muito importante essa de rede social, né? Não é nem que esteja na moda, ela é vital hoje para a nossa comunicação. Não é questão de modismo. O Ministério do Trabalho agora tem Instagram, o FGTS Digital tem Facebook. Não é isso, é porque a gente quer dar aqui a maior transparência possível para o cidadão, para as empresas, para a sociedade de um modo geral. Então é por isso que a gente precisa entrar nessa condição de FGTS Digital. Então, doutor Alexandre, seriam essas informações. Eu fui um pouco, tentei aqui no tempo correto, nem sei se, olha aí, 2 minutos a menos, e já me coloco aqui à disposição para responder os questionamentos aí, caso apareçam alguns para nós. Bruno, muito obrigado, foi excelente. Realmente é bastante importante, né, a gente ter esse contato, né, essa abertura, esse canal aí de comunicação, né, entre os órgãos estatais, né, e a iniciativa privada, porque é evidente que são muitas mudanças, né, no dia a dia, e nem todo mundo tem acesso, né, tem condições de acompanhar. Então, claro que nosso papel aí, né, a Câmara tem esse papel de trazer informação, de fazer esse link, né, entre as instituições públicas e a iniciativa privada, e acho que esse foi o papel hoje. Obrigado a você, Bruno, obrigado, Rubens, foi excelente as 2 apresentações, trouxeram muito conteúdo. Claro que é impossível a gente esgotar todos esses assuntos, né, em tão pouco tempo. A ideia justamente é mostrar alguns caminhos, né, alguns canais aonde procurar, né, instigar talvez algumas dúvidas, né, e principalmente a necessidade de que todo mundo vai ter que ir atrás, tem que buscar informação, tem que estudar, tem que se aprofundar nesses novos temas, né, para ficar atualizado, né, nossa obrigação aí como profissionais, né. Eu, por enquanto, acho que ainda não veio nenhuma pergunta, até peço aí ao pessoal que encaminhe perguntas lá no nosso ícone Q&A, e eu vou fazer aqui uma para cada um de vocês. Primeiro, voltando ao Rubens, né, que apresentou primeiro. Rubens, você fez menção enfim, várias NRs que foram alteradas aí mais recentemente, né? Mas existem outras NRs sendo revisadas? Quais são essas NRs, né? E qual seria aí o possível prazo, a perspectiva de entrarem em vigor novas mudanças aí?
Alexandre, se o pessoal não perguntou, ou eles entenderam tudo ou eles não entenderam nada, né? Eu espero que eles tenham entendido, né? Mas vamos lá. A gente já tinha algumas normas revisadas, já, como, por exemplo, a 12 foi a primeira a ser revisada, a 24, que trata das condições, as áreas de vivência, né? Banheiro, vestiário, também já tinha sido revisada. E nesse último, algumas têm sido ainda pontuais, né? Tem tido algumas revisões pontuais, como, por exemplo, a 15, que trata da insalubridade, a 16, que trata de periculosidade. Tirando essas que eu apresentei hoje, tá em vigência também a da construção, a NR18, desde o dia 3 de janeiro também, e nós temos agora na alça de mira ali a NR4 do SESMIT. Essa está gerando bastante polêmica por conta da reforma trabalhista, que trouxe a possibilidade da terceirização. Então, se discute muito se o SESMIT pode ou não ser terceirizado, e por conta dessa discussão bastante acalorada, que ainda a revisão não está pronta, mas ela está ali já como próximas, né? Então, como próximas, nós temos a 4, nós temos a 33 de espaço confinado, que eu participei também da revisão da NR33, nós temos a 35, que já foi, inclusive, para consulta pública, que é a de trabalho em altura. Nós temos a NR6, que trata dos EPIs também, já passou por consulta pública, e também já está aí na alça de mira. E, por fim, a NR10, que é das instalações elétricas. Então, essas são as próximas aí que a gente já está que devem aí, a qualquer momento, aí já serem publicadas e aprovadas. Tá? Perfeito, Rubens, obrigado. Enfim, em resumo, praticamente todas elas, né, ou a grande maioria das NRs vai passar aí por algum tipo de revisão, né, o que é, sem dúvida, muito bom, como você mesmo colocou no início, desde 78 nunca tinha sido feita uma revisão tão completa, né, de todas essas normas regulamentadoras, e claro que as linguagens mudaram, algumas situações têm que ser aperfeiçoadas, né, acho importantíssimo o trabalho que o Ministério do Trabalho está fazendo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, você trouxe bastante informação em relação aí, né, ao FGTS, ao novo sistema, né, de recolhimento. E o que você resume aí, quais são os passos que você acha mais importantes agora para as empresas conseguirem se atualizar? E se você pudesse aí fazer, passo a passo aí, 4, 5 passos mais importantes para a empresa estar atualizada nesse tema. Eu faria da seguinte maneira. Primeiramente, entraria lá na página do FGTS Digital, né, para colher essas informações. Dá uma olhada no manual, dá uma olhada nessa informação. Segundo passo, lá para as rubricas do e-social, fazer uma revisão nas rubricas. Eu sei que talvez seja um trabalho um pouco exaustivo, e eu estou batendo nessa tecla, porque, na verdade, assim, como são bases diferentes, como são sistemas diferentes para gerar a base de cálculo do fundo de garantia do INSS, né, do pagamento, do recolhimento da contribuição previdenciária e do fundo de garantia, lá no Conectividade Social, muito ruim, por sinal, né, porque você esqueceu de um trabalhador, você tem que fazer tudo de novo. Se você fizer só um, você apaga o que já fez. Quem trabalha com conectividade já até pegou os macetes ali para não... Então, teria novamente que dar uma olhada nessas rubricas e nas incidências. O mais importante são as incidências. Para não correr o risco, sabe, doutor Alexandre, de haver uma fiscalização na empresa, porque a empresa não colocou a incidência na rubrica. Eu posso chamar a rubrica do que eu quiser. Eu posso dizer se ela incide fundo de garantia, eu posso dizer se ela incide imposto de renda, eu posso dizer que não incide também. O E-Social não mexeu no livre-arbítrio da empresa com relação a isso. A empresa, se ela quiser pagar salário e não pagar fundo de garantia, ela vai fazer. Se ela quiser pagar o salário e não recolher o imposto de renda, ela vai fazer. Só que ela está deixando o rastro para fiscalização. E, às vezes, esse rastro é de propósito. Às vezes, esse rastro é por algum equívoco na contabilidade, que é a maioria das vezes. Entende? A gente entende que as empresas não fazem isso de propósito o tempo inteiro porque querem burlar e etc. As empresas, muitas vezes, elas caem numa malha de fiscalização por um desconhecimento ou por uma má interpretação de determinada norma. Então, é importante, inclusive, em contato com os jurídicos das empresas, verificar se realmente aquela verba que é paga ao trabalhador, se ela incide fundo de garantia, se ela não incide.
Então, seria olhar como vai funcionar o sistema, passar a parte de rubricas das empresas, as incidências das rubricas, inclusive com consulta ao jurídico da própria empresa, para ter certeza que aquela verba é ou não sujeita ao recolhimento do fundo de garantia, ou seja, ela é base de cálculo do fundo de garantia. Tá bem, Bruno. Perfeito, acho que ficou bem claro. Eu tenho uma pergunta aqui da Joelise, eu acho que ela foi uma questão bem técnica e creio que o assunto é do Rubens, né? Ela quer saber como é que faz o input de dados no e-social nos eventos 2240, 2220 e que a recomendação antes era de riscos com avaliações quantitativas. Consegue responder isso, Rubens? Alexandre, desculpe, cortou no início ali a tua pergunta. Para mim falhou. Você pode repetir? Posso, claro. Ela pergunta a recomendação sobre o input de dados no e-social nos eventos 2240 e 2220. Agora eu tô com eu vi a pergunta Você aqui. consegue abrir ali também a telinha? Sim. Bom, eu vou ser sincero aqui, Alexandre, Joelise. Os eventos do e-social relacionados à saúde e segurança do trabalho hoje são todos voltados para a Previdência Social. Nenhum dos eventos hoje tem algum cunho de prevenção no sentido de antecipação de riscos e tratamento disso, ou com o cunho de algum tipo de subsídio para fiscalização, ou até mesmo para subsídio de política pública, alguma coisa. Então, todos os eventos hoje relacionados à segurança e saúde do trabalho são para questões da Previdência Social. Então, eu não tenho me inteirado disso até que se venha. Veja, no passado, o objetivo da parte de segurança e saúde do trabalho, o que a gente colocou como projeto para o e-social, era bastante amplo, inclusive com a inserção do PPRA na época e alguns outros documentos. Isso ficou um pouco para trás, acho que o pessoal começou a querer colocar muita coisa, de repente, lá no e-social, e viu-se que não, vamos devagar, vamos passo a passo. Tá? Então, com relação aos eventos, aí eu sugiro a Joelise que entre no site do e-social. O manual do e-social é um manual bastante explicativo, bastante claro. Eu vejo muita gente, às vezes, buscando cursos do e-social, que, de repente, não tem nem necessidade de fazer esses cursos do e-social. Basta entrar no manual, que ele está bastante claro com relação à forma de fazer o lançamento, a forma de fazer o tratamento desses eventos. Tá? Então, vou ficar devendo um pouco a pergunta para a Joelise, no sentido de dar mais esclarecimentos com relação a esses eventos específicos que ela colocou aí. Mas ela fez uma outra pergunta, eu respondi para ela por escrito ali já no chat. Tá? Maravilha. Rubens, excelente. Acho que estamos chegando aqui ao nosso final, do nosso horário previsto. Eu agradeço muito, Bruno, Rubens, pela palestra, pelas apresentações, pela quantidade de informações aí que vocês trouxeram. Tenho certeza aí que nosso público aí gostou bastante também, né? E como a gente falou, como eu falei antes, a ideia aqui é justamente instigar, né, que as pessoas vão atrás, continuem pesquisando, estudando. E, sem dúvida, a gente vai voltar a fazer outros eventos, né? Possivelmente, aí no futuro, eu convide vocês dois novamente, até porque esses temas todos, né, continuam tendo desdobramentos, né? Vão ter novas atualizações aí, e a gente, no futuro, volte para trazer, né, essas novidades também aí para o nosso público. Então, muito obrigado a vocês dois, obrigado a todos aí que acompanharam mais esse GETRA, né? Estamos programando novos eventos, né, Augusto, para este ano, e aguardem as novidades aí pelos canais de comunicação da Câmara. Muito obrigado a todos e um bom dia. Augusto, passo a palavra. Perfeito, muito obrigado, doutor Alexandre. Em nome da Câmara, agradeço ao Bruno Vanderlei e ao Rubens Patroni Filho pela palestra de hoje. Conteúdo super extenso, mas muito útil, né, para todos os que acompanharam. Muito obrigado mesmo. E, como de costume, agradeço aos patrocinadores Masters da Câmara no ano de 2022, que são Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch e Grupo Servopa, e aos patrocinadores do GIET, Rocha Advogados Associados e Chatecor. Então, como o doutor Alexandre disse, estamos nos programando para fazer novos eventos ao longo de 2022. Que bom que podemos utilizar o recurso do webinar, né? Evento online, mas também esperamos realizar outros eventos presenciais, tá bom? Então fiquem bem, cuidem-se, um abraço e ótima quarta-feira a todos. Até a próxima.
Obrigado, estou à disposição. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.